hoje que o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou que Toy Story vai ter uma sequência, muita gente tem se manifestado de forma negativa, dizendo que o quinto filme é completamente desnecessário, que não tem mais nada para ser falado sobre Toy Story e que isso tudo não passa de uma tentativa de se recuperar financeiramente o estúdio que tem vivido aí uma crise financeira, né, por conta dessa crise criativa também recente. Para quem não se lembra, nos anos 2000, o Bob Iger ele já tinha sido presidente da Disney e durante o período da gestão dele ia tudo muito bem, foram diversos sucessos emplacados. Contudo, como eu já falei recentemente, a gente teve aí muitos títulos que foram um verdadeiro fracasso de bilheteria, como é o próprio caso de Lightyear, que criou-se uma grande expectativa, né, e consequentemente também houve uma grande frustração por parte dos fãs que imaginaram que a animação teria muito mais conexões com Toy Story do que de fato tem, né? A gente teve ali apenas uma frase iniciando o filme dizendo que aquele filme foi o filme que o Andy assistiu e, portanto, ele ganhou de presente o boneco do Buzz. E parece que as conexões acabam por aí. Então, o fã de Toy Story criou uma grande expectativa e acredito que para muita gente isso foi frustrante. O mesmo aconteceu quando Toy Story 4 foi anunciado. Muita gente dizia, né, que o terceiro filme, apesar de ser um final triste, encerrava muito bem a história e que não havia a necessidade de um quarto filme. Contudo, o quarto filme até que teve uma bilheteria excelente, foi muito bem recebido também, pelo menos pela maioria dos fãs. É claro que sempre tem gente que critica, que não gosta, isso é natural, mas passando assim uma régua, né, a gente vê ali que o balanço foi positivo, tanto de aceitação pela crítica, quanto de bilheteria. O mesmo a gente não pode dizer de Mundo Estranho, que foi o mais recente lançamento, se não me falha a memória, e a própria animação Lightyear, como eu já falei. Então, quando uma empresa se depara com uma crise, o que acontece? Você volta para uma fórmula que anteriormente deu certo. Então a gente teve o Bob Iger retornando agora, dessa vez como CEO, né, que é o diretor executivo, é basicamente o dono da parada, é o cara que manda. E esse cara sabe fazer a máquina girar, ele sabe fazer a coisa acontecer. E Toy Story é, sem sombra de dúvida, o maior sucesso da Pixar. Então, eles decidiram, né, que eles precisam voltar para aquilo que é a sua pedra fundamental, aquilo que inaugurou o que a gente conhece hoje da animação computadorizada. É claro que na indústria, como em qualquer outra coisa, né, a indústria cinematográfica, a indústria de animação, ela precisa de lucro para que continue seguindo adiante. Você tem funcionários ali, você tem pessoas que estão trabalhando, apesar de muitas delas amarem o que estão fazendo, é um trabalho. Então você precisa sim ter um planejamento financeiro que vai envolver riscos. Nesse caso, a gente tem uma comunidade de fãs que tem uma expectativa muito grande de que a animação ela seja muito boa e que não venha destruir a história, o roteiro, tudo que foi construído. E por outro lado, a gente tem também uma grande expectativa de que coisas positivas possam surgir daí. Então, no vídeo de hoje eu quero apresentar a minha teoria do que eu acredito que pode ser trabalhado em Toy Story 5 e que não vai ser talvez esse fracasso que muita gente está temendo, talvez seja até o contrário, talvez pode ser até uma redenção para aquilo que a gente viu acontecendo nos últimos anos. Muito bem, pessoal, então será que realmente não tem mais nada para ser contado sobre Toy Story? Será que já está tudo fechado? E será que se tiver alguma coisa para ser contada, ela precisa ser contada? Muita gente está falando, poxa, não precisa mais mexer, vocês vão estragar o filme e tal. Mas eu queria fazer aqui uma retrospectiva, inclusive eu fiz até um vídeo de compilação de retrospectiva dos filmes, né? Para quem quiser assistir, de 1995 até 2019, no encerramento ali de Toy Story 4. Eu vou deixar também o link aqui. E se você quiser também assistir o vídeo que eu fiz falando sobre a mensagem de Lightyear, você também pode clicar no link aqui na descrição, um vídeo muito interessante para você entender como, por exemplo, Lightyear pode se encaixar na teoria da Pixar, né?
que relaciona todos os filmes numa linha temporal, tem esse universo todo. Enfim, é muito interessante para você entender até mesmo o que eu vou falar aqui sobre uma teoria, uma proposta para o possível roteiro de Toy Story 5. Então, vamos começar com Toy Story 1, em 1995. A gente teve ali basicamente o Woody sendo apresentado como o protagonista. Muita gente acha que o Andy é o protagonista de Toy Story. Inclusive vi uma pessoa recentemente falando num podcast isso, e eu fiquei assim surpreso, porque parece que essas pessoas não assistiram o filme, ou se assistiram, não entenderam. É muito claro que o Woody é o protagonista de Toy Story. Sempre a história gira em torno dele, desde o primeiro filme. Então a gente viu ali em Toy Story 1 o Woody sendo apresentado como o brinquedo favorito do Andy desde o jardim de infância. E quem fala isso é o Sr. Cabeça de Batata. É interessante a gente lembrar que em Toy Story 4 é confirmado aquilo que já se imaginava. O Woody é um boneco da década de 50. Assim como, né, por exemplo, o Sr. Cabeça de Batata é um brinquedo da década de 50 e o Slink. Então, teoricamente, esses brinquedos não eram da geração do Andy, o que possivelmente já dá aqui uma pista do que pode ser trabalhado. Muita gente fala sobre o pai do Andy, como que o Woody ganhou, como que o Andy ganhou o Woody, né? Então aqui a gente já tem uma dica. E durante ali Toy Story 1 a gente vê o Woody, que tanto falava para os outros brinquedos não se preocuparem, que ninguém seria substituído, ele mesmo tendo o seu favoritismo ameaçado ali pela chegada do patrulheiro espacial Buzz Lightyear, e o resto vocês já sabem. Então, é apresentada essa ideia de que o importante é o brinquedo estar ali para sua criança, não importa o que aconteça, vamos permanecer juntos, aquela coisa toda muito bonita. O filme termina e em Toy Story 2, mais uma vez o Woody é o protagonista. Dessa vez a gente descobre, através ali do interesse do UOL, que o Woody é um brinquedo raríssimo da década de 50, que ele fez parte do rodeio do Woody, que tem a sua clara inspiração, né, ali no boneco do Howdy Doody. Eu já falei sobre isso também na origem dos brinquedos de Toy Story. Se você não assistiu, é um vídeo muito interessante em que eu falo sobre a origem e a inspiração dos brinquedos que a gente vê em Toy Story. Você também pode clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição ou aqui no card para assistir esse vídeo. Então a gente vê ali que o Woody descobre a história dele, percebe que ele é um brinquedo raro e mais uma vez a gente tem ali o filme girando em torno dele, os brinquedos indo resgatar o Woody, para trazer o Woody de volta. E aí nessa turma vem também o Bala no Alvo e a Jessie, que fazem parte do rodeio do Woody. Mais uma vez o filme girando em torno da figura do Woody. Em Toy Story 3, a gente tem aqui mais uma vez o Woody ali no início do filme falando para os brinquedos: olha, a gente sobreviveu durante todo esse tempo, vários brinquedos ficaram pelo caminho. Mas aí tem uma coisa interessante, que o Andy, ele tinha a pretensão clara, né, de levar o Woody aparentemente para a universidade, e os outros brinquedos ele queria colocar no sótão, ele não queria jogar fora, eles foram acabar parando ali no saco preto, né, na lixeira, e foram para Sunnyside. Então, mais uma vez, o Woody toma a iniciativa e vai lá e tenta convencer o pessoal: não, a gente precisa voltar pro Andy, mesmo que seja para ficar no sótão, é lá onde ele quer que a gente esteja, então é lá que a gente deve estar. E tem aquela coisa toda, o Woody vai lá e consegue ir na casa da Bonnie, né, ele é encontrado pela Bonnie, tem as informações ali do Chuckles, tem as informações do telefone feliz, consegue elaborar aquele plano, eles conseguem voltar, tudo bem. Então a gente vê que sempre existe, né, aqui o Woody articulando, o Woody sendo o protagonista de alguma forma. E por que isso é tão importante? Quando a gente vê ali o Andy entregando os brinquedos no final para Bonnie, a gente percebe que ele entrega os brinquedos e tal, e vai apresentando, e por último, ele se surpreende quando vê o Woody na caixa, porque ele queria levar o Woody para a universidade, né? Então ele, como que você veio parar aqui? E a gente vê que, embora ele tenha um carinho muito grande por todos os outros brinquedos ali, existe uma certa hesitação do Andy de entregar o Woody para Bonnie, né? Você percebe que ele entrega assim, e aí a gente já sabe o que acontece, né?
Então em Toy Story 4, mais uma vez, a gente vê o Woody sendo protagonista. A gente vê ali que a Bonnie meio que deixa ele de lado, mas também ela é uma criancinha muito pequena, não tem muita maturidade, não consegue entender muito bem o valor das coisas ainda. Até mesmo o Garfinho, né, que é apresentado ali como um possível protagonista. O Woody, né, ele vai ali desenvolvendo, né, ensinando para o Garfinho o que é a essência de ser um brinquedo. E aí tem uma parte muito interessante, que é quando eles estão ali caminhando em direção ao trailer, né, porque o Garfinho salta do trailer no meio da rodovia, o Woody salta atrás dele, mais uma vez ali se entregando, né, sendo o herói, né, que vai salvar ali aquele brinquedo que ainda não entende o que é ser um brinquedo. O Woody acaba falando do Andy pro Garfinho em determinado momento. E aí o Garfinho fala, quem é Andy? Então a gente percebe que o Woody não se esqueceu do Andy, é claro, e ele tem aquele sentimento, né, de pertencimento e tal, mas ele é fiel agora à sua criança, afinal de contas o Andy entregou ele para Bonnie, então vamos voltar para Bonnie. Mas aí todo mundo sabe, no meio do caminho ele vê o abajur da Beth no antiquário, e aí a gente tem uma virada de chave. Porque aquele antigo amor e tal, o Woody se reencontra com a Beth agora é um brinquedo aventureiro, então veja só que panorama interessante. A gente tem, primeiro em Toy Story 1, a gente vendo o que é um brinquedo que pertence a uma criança. Em Toy Story 2, a gente vê um brinquedo que foi abandonado, doado, como foi o caso da Jessie. Depois a gente vê a possibilidade deles irem para um museu, então um brinquedo que não vai ser manipulado, mas ele vai ser adorado pelas crianças. Em Toy Story 3, a gente vê os brinquedos que são deixados em uma creche, de acordo com o Lotso, né? Você não ter mais dono significa não sofrer mais, então um brinquedo que vai estar passando de gerações e gerações por criança, sempre sendo brincado. E em Toy Story 4, a gente vê brinquedos em um antiquário, também brinquedos que têm uma vida independente. Então aqui a gente tem uma virada de chave muito interessante, porque o Woody, que sempre falou sobre o pertencimento, sobre pertencer a uma criança, ele abdica da Bonnie para viver uma vida independente com a Beth. Mas espera aí, isso não contraria a essência toda da coisa? Mas lembrem bem aqui do que acontece um diálogo entre a Gabi Gabi e o Woody. Ela pergunta para ele, Woody, é tão maravilhoso mesmo pertencer a uma criança? Porque a gente vê ali a Gabi Gabi encantada, né, com a Harmony, ela queria ser, né, a boneca preferida, né, ser o brinquedo da Harmony, e a gente percebe que tem aquela rejeição, ela fica com o coração partido, mas encontra uma criança ali que se perdeu no parque de diversões e vai para um lar. E ela vai para esse lar através de um sacrifício que o Woody fez, ele doou a caixa de voz para ela, cara. Então ele quer que a Gabi Gabi viva o que ele já viveu com o Andy. Então meio que se encerra um ciclo de pertencimento e agora eu sou um brinquedo independente. O filme termina com o Woody e o Buzz falando ao infinito e além, todo mundo morre de tanto chorar. E aí que vem as perguntas, né? Então, agora na próxima parte do vídeo a gente vai falar sobre o que possivelmente pode ser abordado em Toy Story 5. Beleza, pessoal? Então vamos falar agora sobre o possível roteiro de Toy Story 5. Isso daqui é uma síntese de diversas teorias e opiniões que eu já ouvi e de coisas que eu já desenvolvi na minha cabeça, já conversei com outros fãs da franquia, outros colecionadores. Então, basicamente é o seguinte, sempre falou-se muito sobre o quê? O pai do Andy. Isso porque a gente tem um elemento muito interessante aparecendo em Toy Story 1. E qual é esse elemento? Esse elemento, na verdade, é um pequeno ser humaninho, que é a Molly. A gente tem a Molly ali sendo apresentada como uma criança de 1 ano de idade. E a Molly, ela fala muito pra gente sobre a linha temporal da família. Porque a gente tem ali uma mãe aparentemente solteira, até que se prove o contrário, né? Pode ser que o pai do Andy nunca tenha ido embora. Não sei, pode ser que ele viaja para trabalhar e não aparece ali nos momentos do filme. Pode ser, existe essa teoria. Mas, especialmente com a situação da mudança, né? A mudança de casa é muito significativa em Toy Story 1.
e isso pode representar, em algumas das linhas de interpretação, ou um divórcio, né? Pode ter acontecido um divórcio, ou mesmo o pai do Andy ter falecido, talvez, a gente não sabe. Mas uma coisa muito interessante, seja lá o que for que tenha acontecido, isso não pode ter sido um evento muito distante da história que a gente vê sendo contada ali no aniversário do Andy. Por quê? Porque tem a Molly, e a Molly tem apenas 1 ano de idade. Então, a menos que a mãe do Andy tenha tido uma relação extraconjugal, ou talvez ela nunca tenha sido casada e tenha tido a Molly com uma outra pessoa que não é o pai do Andy, não sei, são muitas as possibilidades. Ou ela tenha adotado a Molly, também tem essa possibilidade, não sei. Mas vamos considerar aqui o que seria o mais próximo do que faz sentido tradicionalmente, seria, né, que o pai do Andy também é o pai da Molly e que ele teve a Molly recentemente. Né? Ela tem 1 ano de idade. A gente vê algumas fotos no momento em que o Andy desce as escadas ali com o Woody deslizando pelo corrimão, que aparentemente não são do Andy. Né? São fotos ali, pequenos desenhos, se você reparar bem, que indicam uma terceira pessoa, que não seja a mãe dele. E possivelmente essas fotos são do pai do Andy ainda criança. Então pode ser que o pai do Andy tenha vivido naquela casa onde a gente vê a família ali nos primeiros momentos antes da mudança. Então, uma das possíveis teorias, né, para um roteiro de Toy Story 5 seria finalmente contar a história do pai do Andy. Como foi que o Woody veio a se tornar o brinquedo do Andy? Afinal de contas, a gente vê que o Woody ele tem esse favoritismo, como eu já disse, né, o Senhor Cabeça de Batata, que também é um brinquedo da década de 50, assim como o Slink, que também é muito próximo do Woody, o que indica que esses três podem ser, né, brinquedos que pertenceram ao pai do Andy e, portanto, fizeram parte da infância do Andy ali, né? Talvez com seu pai brincando junto com ele, e talvez por isso ele seja o favorito, porque o pai do Andy pode ter visto, por exemplo, né, o Woody's Roundup. Não sei, gente, são muitas coisas, mas vocês estão entendendo aqui, né, a linha. A ideia principal seria, em Toy Story 5, talvez um reencontro do Woody com o restante da turma, possivelmente com o Andy, talvez indo visitar a Bonnie, querendo ver os brinquedos, alguma coisa desse tipo. E o que seria a conexão entre todas essas pontas soltas que tem para serem construídas? Uma coisa que o Woody fala em Toy Story 3, ele fala assim, quando eles estão naquela reunião ali, né, quando eles saem do baú, tem aquele plano do telefone e tal, o Woody fala, talvez o Andy vá ter filhos um dia. Então a gente viu o Andy deixando os brinquedos com a Bonnie, ele vai para a universidade, o tempo passa, o Andy possivelmente vai conhecer alguém, pode se casar ou não, ter filhos ou não, mas se isso acontecer, é muito provável que ele vá se lembrar dos brinquedos dele, porque agora ele tem um filho. E assim como o pai dele deu os brinquedos para ele, né, de herança, deixou ali, afinal de contas, um brinquedo da década de 50 com o Andy, não faria muito sentido, a menos que ele realmente fosse um brinquedo raro, como a gente vê ali o Wall falando, né, em Toy Story 2, querendo vender para esse museu do Japão, e ele fala, né, sobre o valor financeiro. Então a gente vê que aquilo dali foi claramente uma herança que o Andy recebeu, e quando ele se der conta, mais uma vez, do valor desse item, ele pode querer de volta. Seria meio esquisito ele chegar para Bonnie e pedir os brinquedos de volta. Então, como que seria esse reencontro? Não sabemos. Então aqui a gente já tem um roteiro interessante para ser trabalhado. O que o Woody faria vivendo como um brinquedo independente? Alguém que não precisa de uma criança necessariamente, pertencer a uma criança. Gente, aqui que tá o fio da meada. É aqui que pode ser trabalhado Toy Story 5, porque se o Andy tiver filhos, a gente tem exatamente a junção aqui do desejo do Andy, que era deixar os brinquedos no sótão e levar o Woody com ele, e a possibilidade do Andy, tendo filhos, querer que os seus filhos ou o seu filho brinque com os brinquedos que um dia foram dele. Então, a minha aposta para Toy Story 5 é essa, que assim como todos os outros filmes de Toy Story vai ser sobre o Woody, e possivelmente
vai falar sobre a origem de como que o Woody chegou nas mãos do Andy e como ele pode vir a pertencer aos seus filhos também, sendo um brinquedo raro que passa de gerações em gerações a seguir, né, ali na família. E pra mim, cara, assim como muita gente, né, falou de Lightyear, que, poxa, estão fazendo um filme só do Lightyear, mas a gente queria uma série, talvez no Disney Plus, ou um filme falando do Woody. Esse pessoal tá ouvindo tudo isso, gente. Eles viram o fracasso de bilheteria que foi Lightyear, então eles não querem repetir o erro. Então Toy Story 5 pode ser uma redenção, e pode ser uma redenção magnífica, coincidindo com o aniversário de 30 anos da franquia. Essa é a minha expectativa, eu quero saber qual a sua opinião, se você concorda, se você discorda da minha teoria, aqui abaixo nos comentários. Vamos torcer para que seja um filme emocionante e que faça valer toda essa rica história que Toy Story nos contou até agora. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo, ao infinito e além.